Boa noite, Taylor, e a todos que nos acompanham. Ao que tudo indica, está confirmada a indicação de André Mendonça, o atual advogado-geral da União, para a vaga do STF. A informação ela foi dada pelo próprio presidente Bolsonaro durante uma reunião ministerial hoje pela manhã. Já a CPI da pandemia cada vez nos surpreende mais. O foco atual é a convocação de uma ex-cunhada do presidente Bolsonaro, Andréia Siqueira Vale, que deu uma entrevista ontem em que afirmava que Jair Bolsonaro realizava as famosas rachadinhas em seu gabinete lá na época em que ele era deputado federal. Após viralizar esse áudio em que Andréia faz estas afirmações sobre a rachadinha, a tropa antigovernista da CPI já começou a se movimentar para que ela então seja ouvida na comissão. Vale ressaltar que a CPI, para ser instaurada lá no início, ela precisou de um objeto específico de apuração, que é a pandemia e seus desdobramentos. Sendo assim, não há qualquer justificativa para respaldar um depoimento de Andréia, pois os senadores estariam então trazendo para a CPI uma investigação de um fato totalmente desconexo com o objetivo da investigação, que é efetivamente a pandemia e seus desdobramentos. Sobre este assunto, o senador catarinense Jorginho Melo se manifestou na manhã de hoje. Segundo o senador, abre aspas, é um assunto que não tem nada a ver com a CPI e não podemos misturar, senão vai ser a CPI do fim do mundo, fecha aspas. Ainda, o senador Jorginho complementa afirmando que se for para investigar dentro da CPI da pandemia possíveis rachadinhas da época em que o Bolsonaro era deputado federal, também seria necessário, então, investigar práticas ilícitas do próprio relator, o senador Renan Calheiros. Por falar em Renan Calheiros, a Polícia Federal indiciou o senador por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As investigações elas apontam que o senador, que como nós sabemos é o relator da CPI da pandemia, pediu e recebeu R$1 milhão em propina da Odebrecht lá em 2012. Este relatório da Polícia Federal que indiciou o senador Renan Calheiros, ele foi enviado ao Supremo Tribunal Federal no final da semana passada. O ministro Fachin, que é o responsável pelo inquérito lá na Suprema Corte, ele deve agora enviar o caso para a PGR analisar o relatório e decidir se denuncia ou não o senador. Na Câmara de Deputados, duas proposições importantes estão em pauta nesta semana. Uma delas, a PEC 135, do voto impresso auditável, que teve sua discussão e votação adiada na comissão especial para quinta-feira. Já no plenário da Câmara, está em votação o requerimento de urgência para inclusão na pauta do PL 1674 de 2021, que cria o passaporte sanitário. O passaporte sanitário nada mais é do que a obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação da Covid-19 para que as pessoas possam usufruir o seu direito constitucional de ir e vir. O PL ele prevê que locais públicos e privados poderão solicitar a apresentação do certificado para então permitir a entrada e circulação das pessoas nestes locais, o que é um verdadeiro atentado às nossas liberdades. Fiquemos atentos. Eu sou Karen Moura para o Direto de Brasília. Voltamos aos estúdios.